Aqui no canal Pretos FC, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Peço que vocês deem like no vídeo sempre, estejam sempre conosco. É uma honra e uma satisfação receber todo mundo por aqui, divergindo, debatendo, opinando, sugerindo, criticando, sem ofensa, tá tudo certo. Debate saudável e o que vale é a gente falar sobre conteúdo e estar sempre por aqui. Sempre um prazer muito grande receber todo mundo por aqui. Peço que deem like, por favor. Quero falar das quartas de final da Copa do Brasil, jogos de volta nesse meio de semana, onde vamos definir os semifinalistas. Começando com Fluminense e Fortaleza no Maracanã. Primeiro jogo em Fortaleza, 1-0 Flu. Agora eu acho que o Flu não chega sob ponto de interrogação. Olha, o Diniz perdeu de novo. Perdeu pro Inter por 3-0, mas vinha jogando bem em outras partidas também. O próprio Fortaleza cresceu muito agora, apenas cumprindo com o que a gente imaginava, que ele ia sair da zona de rebaixamento da Série A, como já saiu, e acho que não tem time para cair, acho até que vai evoluir na Série A. Na Copa do Brasil, a vantagem de 1-0 hoje, ela é grande, apesar de não ter o saldo qualificado. Eu acho que você vencer por 1-0, da maneira como os jogos têm sido parelhos, é uma vantagem interessante. Fortaleza pode ganhar do Flu no Maracanã? Claro que pode, mas eu acho que o Flu não está com cara de que vai entregar essa, então. Então eu vejo o Fluminense do Fernando Diniz ainda com muita gente, né, torcendo o nariz, olhando assim, olho fechadinho, Diniz e tal. Eu gosto dele, acho que ele está fazendo um bom trabalho. E do outro lado, o Vojvoda, que está indo para o segundo ano no Fortaleza, e acho que no ano que vem deve estar em outro time, porque tem muita gente interessada no seu trabalho. Eu vou apostar no 1-1. Para mim, o palpite de 1-1 passa o Fluminense. Aí teremos o jogo que eu vou comentar na Rádio Bandeirantes, Corinthians e Atlético Goianiense. Um quadro assim perfeito para o Corinthians conseguir uma vitória épica, né? Porque, para mim, assim, em momentos de muita pressão, em momentos de crise, Corinthians, Flamengo e Grêmio são três times, na minha opinião, que conseguem, assim, vitórias improváveis, né? Então o Corinthians precisa fazer 3-0 no Atlético Goianiense. 3-0. O primeiro jogo foi 2-0 em Goiânia, no estádio Antônio Ascioli, e agora o Corinthians precisa fazer 3-0. A semana conturbada, né? O Vitor Pereira dando declarações aí bem discutíveis, até indelicadas. O time realmente não rende, não jogou bem contra o Palmeiras, não jogou bem contra o Flamengo. Muita gente, não, o Corinthians jogou bem contra o Palmeiras, nada, estou uma bola no gol. O Everton fez o quê? Uma defesa. Então, acho que não jogou bem. O mérito do Vitor Pereira é fazer com que nomes que eram comuns no elenco se tornassem nomes importantes. Então, assim, Piton melhorou, do Queiroz, o Mantua virou um jogador muito bom, já está no Zenit. A molecada que eu falo, né? O Rony, ele está tentando fazer com que o menino melhore. O Adson apareceu e se firmou no elenco, né? O Mosquito cresceu muito com ele, já é um pouco mais velho, mas ainda assim importante. Então, o Raul Gustavo, para mim, virou uma afirmação, apesar de falhar em alguns momentos, mas acertou muito mais. Então, o mérito do Vitor Pereira foi esse, né? Foi fazer com que o elenco que o Corinthians tinha ali, alguns jogadores crescessem com ele. Agora, como time, o rodízio toda hora, sem definir um time titular. A gente sabe como é que é a cultura aqui no Brasil. Quando eles vão para a Europa, eles aceitam tudo. Aqui não. Aqui eles querem um time definido, eles querem saber se eles vão jogar com 2 dias de antecedência, cheio de coisinha, né? Mas que fazem parte da cultura aqui. Então, o Vitor Pereira não definiu um time titular do Corinthians. E esse time não tem não tem um jogo coletivo forte. Tem velocidade, tem intensidade, tem físico, tem marcação e tal. Mas compactação, jogo sem a bola, técnica, isso aí ele não conseguiu colocar no time do Corinthians. Isso aí tá claro. Agora, com tudo isso, o Corinthians tem condição de eliminar o Atlético Goianiense? Claro que tem. Claro que tem, ainda mais com o estádio lotado e da pressão que vai ser em cima do Atlético, que vem fazendo bons jogos, um jogo de recuperação na Série A do Brasileiro. O Atlético é penúltimo colocado, mas assim como o Fortaleza, acho que não tem time para cair, mas está com 21 pontos, sabe que a situação não é fácil. E o Atlético está na semifinal da Sul-Americana contra o São Paulo, que vai começar agora no final do mês, e está nas quartas de final, podendo chegar a uma semifinal inédita na Copa do Brasil. Então olha só que momento do Atlético Goianiense, que é um time que eu acho que também tem condição de segurar o Corinthians. Joga até por uma derrota por um gol, acho que também tem condição. Então, para mim, um jogo muito duro. E nessa eu vou palpitar. Para mim, o Corinthians faz 2-0 no tempo normal e decisão nos pênaltis. Aí vai ficar em cima do muro, não sei. Eu acho que o Corinthians vira daí. Faz 2-0 no tempo normal e ganha nos pênaltis. Para mim, Corinthians e Fluminense na semifinal da Copa do Brasil.
Do outro lado, América Mineiro e São Paulo, que eu vou comentar o jogo também na Rádio Bandeirantes na quinta-feira, nesta quinta. Primeiro jogo, São Paulo venceu por 1-0 aqui no Morumbi, gol do Luciano. Não jogou bem, não foi um grande jogo. Aliás, o São Paulo nas Copas não vem jogando bem, mas está passando. E Copas é isso, cara, tem que passar. Não precisa jogar bem. Já na Série A não vinha jogando bem, sempre jogando mal. Mas fez um grande jogo contra o Red Bull Bragantino, talvez o melhor do São Paulo no campeonato. 3-0 e deu uma desafogada, foi a 29 pontos. Então o São Paulo agora consegue olhar para a Copa do Brasil de maneira tranquila. E acho que vai eliminar o América. Acho que vai ser 1-1 o jogo no Independência. E acho que o São Paulo estará em mais uma semifinal da Copa do Brasil. E para pegar quem? Flamengo ou Atlético Paranaense? Esse dos quatro, assim, talvez seja o jogo mais parelho, né? 0-0 na ida em Curitiba. E aí nós tivemos agora pela Série A o Flamengo ganhando por 5-0 lá no Maracanã. Mas um jogo entre reservas. E o jogo estava 0-0 até os 8 do segundo tempo. E aí foram 4 gols de cabeça em 4 cobranças de escanteio do Flamengo. Erros tremendos do Atlético Paranaense. Mas esse jogo dessa quarta não tem nada a ver com o jogo de domingo. Forças máximas em campo, outra competição, outra pegada, Arena da Baixada lotada. Mas ainda vou ficar com o Flamengo, viu? Acho que o Flamengo ganhou o jogo por 1-0. 1-0, Atlético 0, Flamengo 1. Então, para mim, as semifinais de um lado, Corinthians e Fluminense, e do outro lado, Flamengo e São Paulo. Imagina só, aí pode dar um Corinthians e São Paulo, um Flamengo e Fluminense, certamente teremos jogaços nas semifinais da Copa do Brasil. Esses são os meus palpites, hein? Que eu tenho grande chance de errar. E você aí o que acha, né? Sempre um prazer muito grande contar com todo mundo por aqui. A Copa do Brasil, torneio que começou em 1989, é um torneio realmente muito legal. E acho que com as fórmulas modificadas da maneira como foram, deixaram a competição ainda mais interessante nos últimos anos. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. É um prazer muito grande contar com todo mundo por aqui. Saúde sempre e até a próxima.